E vamos começar então. Lembrando também que as perguntas podem ser feitas no chat aberto, que vai estar disponível durante toda a sessão, e as perguntas selecionadas vão ser respondidas no final, na rodada de respostas e perguntas que a gente vai abrir para a discussão. Então, a gente está reunido aqui hoje, nessa sessão, para apresentar um pouco mais do processo de reporte junto ao Pacto. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer especialmente a presença dos convidados para essa sessão, e a gente tem aqui com a gente o Eduardo Canina, analista de conservação do WWF Brasil, André Ebanha, gerente do programa CDP Cities, junto com o Thiago Ponce, assistente de programa, ambos do CDP, a Manuela Gervasi, coordenadora do Helpdesk do Covenant of Mayors Europa, e a Marja Edelman, coordenadora regional do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. E para apresentar o estudo de caso dessa sessão, a gente trouxe a Maria Edilene Oliveira, que é coordenadora de políticas ambientais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente do município de Fortaleza, Ceará. Então sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela disponibilidade. Então, se na última sessão a gente apresentou um pouco dos requisitos gerais do pacto, e a gente se aproximou um pouco mais da realidade das cidades, nessa sessão a gente vai trazer mais detalhes do processo de reporte e a importância de reportar o avanço junto ao pacto. Então, as perguntas que vão nortear, são as perguntas centrais dessa sessão, vai ser por que relatar o pacto e por quais meios fazê-los. E então, eu adianto um pouquinho aqui alguns pontos que, para além de cumprir os compromissos do pacto, e a importância do reporte pode também, ela tem elementos internos e externos. Ou seja, ela pode refletir tanto os compromissos locais e quanto aprimorar a articulação da ação climática, como também auxiliar no alinhamento com agendas globais de desenvolvimento sustentável. E uma vez que a gente compreender um pouco melhor a importância do reporte, é hora da gente saber como que a gente faz esse reporte. Então a gente trouxe aqui para apresentar os dois meios oficiais de reporte junto ao Pacto, que é a plataforma do CDP, Carbon, CDP e Carbon, e a plataforma MyCovenant. Então, a plataforma do CDP é uma das plataformas oficiais e o MyCovenant também. São as duas plataformas oficiais, né, na verdade. Então, o Pacto também dispõe ainda de um sistema de selos, de recompensas na sua página, que ajuda a manter o controle do progresso das cidades em cada etapa do Pacto que as cidades vão avançando. Então, desde o compromisso firmado, a cidade recebe um selo, até quando ela entrega o plano de ação climática, ela vai receber também um selo de conformidade. Mas nesse caminho existem outras etapas que a gente também vai entrar em mais detalhes sobre isso. Então, feita essa pequena apresentação, gostaria de chamar o nosso primeiro palestrante, o senhor Eduardo Canina, para começar a sessão e responder a nossa primeira pergunta. Por que reportar ao pacto? Eduardo, por favor. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Bom, obrigado, Fábio, aí pelo convite, né? Eu sou o Eduardo, do WWF Brasil. E, bom, então eu vou abordar um pouco essa pergunta aqui, porque reportar ao pacto. Só relembrando, né, a estrutura nacional do pacto aqui no Brasil, então, o Comitê Consultivo Nacional, e os coordenadores nacionais, né, no Comitê Consultivo, a Associação Confederação e Frente Nacional de Prefeitos, então os colegiados de municípios aqui, e também como coordenadores nacionais, além deles, o ICLEI, o Ministério do Meio Ambiente e a Delegação da União Europeia. E relembrando os compromissos do pacto, né, então promover o pacto, apoiar a troca de experiência entre os signatários, trabalhar de maneira coordenada e fomentar ações conjuntas dentro dessa estrutura nacional, participar das atividades e informar periodicamente o secretariado. E aí, entrando agora na pergunta aí do Fábio, por que reportar? É só pegar um pouco o contexto aqui, né? Então, aqui eu só estou querendo mostrar aqui, isso daqui é uma animação que mostra a anomalia da temperatura desde 1884 até os dias de hoje.
Então, aqui do lado esquerdo, né, lá em 1884, isso daqui é a temperatura anual, e a animação vai indo e chega aqui em 2018. Então, a gente consegue ver o contraste do aumento da temperatura. Hoje, a gente já atingiu 1 grau acima do que era medido antes da Revolução Industrial. Lembrando que o Acordo de Paris, ele fala da gente ficar abaixo de 2 graus, com um grande esforço de ficar abaixo de 1,5. Então, hoje a gente já subiu 1 grau, imaginem aí o tamanho do esforço que a gente precisa fazer. E aí eu também quis trazer esse gráfico, porque quando a gente fala dessa média de 1 grau, aqui a gente percebe que tem diferença, tem diferentes aumentos no globo, né? Então tem regiões que esquentam mais, como aqui em cima, e outras menos. Mas aqui no Brasil a gente percebe que a temperatura já aumentou em alguns lugares aí mais de 1 grau. Então, feito isso, então aqui o reporte, né? Tentei dividir aqui em componente externo e interno. O reporte serve então, bom, primeiramente cumprir os compromissos que estão no pacto, né? Também ajuda a articular as medidas e ações entre os parceiros, sempre buscando enfrentar aí os efeitos da mudança do clima, né? Também se alinha com os objetivos globais, no caso aqui do desenvolvimento sustentável, e aí tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS. E aí tem um lá específico para mudanças climáticas, mas como a agenda é transversal, vários outros objetivos também existe um impacto em vários outros objetivos. Utilizar os espaços de decisão, né, em conferências, em reuniões, em eventos, tem um apoio técnico, logístico e institucional para o reporte, para a execução dos planos de ação, também tem um alto reconhecimento e visibilidade internacional, além de grandes oportunidades financeiras. No componente interno, o reporte serve para refletir os compromissos locais e nacionais estabelecidos lá para cumprir o Acordo de Paris, né, as NDCs, os compromissos nacionalmente determinados. Também tem uma troca de conhecimento e experiências entre as cidades que estão no pacto aqui no Brasil, né, além das que estão fora do Brasil. Tem uma melhor cooperação e apoio nas autoridades aqui, tanto nos diversos níveis, né, nacional e subnacional. E o monitoramento e ajuda também no monitoramento e análise das políticas e medidas que são estabelecidas, né, a partir desse reporte. Então, isso ajuda a medir as emissões e aí estabelecer uma meta de redução, acompanhar isso, e também já pensando no impacto do clima, a se preparar aos efeitos negativos, né, com planos de adaptação. E também o outro componente aí do pacto, que é o de aumentar o acesso a uma energia sustentável. Ainda também o pacto também, o reporte, né? Ele ajuda na articulação das ações e medidas, né? Com ferramentas de planejamento territorial, isso nos diversos níveis de governo, compartilhamento de dados, e aí como usam a mesma metodologia permite a comparação entre as cidades que reportam. Também ajuda a dar visibilidade às ações desenvolvidas na temática e aí exercer uma boa governança, né? E aqui muito ligado também à questão de transparência, porque você está reportando, esses dados estão lá disponíveis e numa mesma base metodológica que também permite a comparação, né? E além disso, também internamente tem as oportunidades financeiras para os projetos
que são estabelecidos ali para reduzir as emissões, para dar mais acesso à energia sustentável e no combate à mudança do clima, né, mais ligado aí ao plano de adaptação. Além disso, o reporte, né, incentiva a entender melhor e pensar sobre os riscos climáticos. Então, na prefeitura ali, quando tem que fazer o reporte, geralmente tem que acionar diversas secretarias para colher os dados e tal. Isso daí ajuda a ter um melhor compreendimento, né, do que é a mudança do clima, dos dados que precisam. Então, tem todo um engajamento interno ali dentro da prefeitura. Ajuda também a incorporar isso no planejamento da prefeitura, e aí não existe a mudança do clima, ela não está localizada em uma pasta específica, né? Geralmente a gente pensa numa secretaria de meio ambiente, mas ela é uma das partes, né? Tem a secretaria de planejamento, secretaria de finanças, de saúde, de educação. Então a agenda assim, ela é bem transversal e é muito importante esse engajamento de todas as secretarias na prefeitura, né? E também dessa transversalização da agenda climática em todas as políticas ali municipais, né? Na verdade, em todos os níveis da federação, e de forma a se criar planos e políticas abrangentes e integrados. E aí é importante que isso também se convirja aí tem uma convergência com o orçamento municipal, né, e os gastos. E assim, né, toda essa agenda de mudanças climáticas, ela é muito ligada a uma agenda de desenvolvimento, né? Então, a redução das emissões, pensar num plano de adaptação, ela tem diversos outros co-benefícios e aí proporciona melhorias em diversas outras agendas, como na saúde pública, a questão de energias renováveis também ajuda a criar empregos e a pensar em diversas outras frentes ali dentro do município. E também eu queria ressaltar aqui a capacidade de liderança e influência política das cidades, né? As discussões internacionais ali, elas geralmente são feitas pelo nível nacional, né? Mas é importante cada vez mais as cidades irem se aproximando dessas agendas e das negociações, porque muito das reduções estão ali e principalmente o impacto da mudança do clima vai ser principalmente sentido nas cidades, né? Então elas são parte aí dessa negociação e cabe a elas também, né, uma articulação entre elas, como já existe, de se conversar com os outros níveis da federação, né? Então o Estado e o nível federal também, para trazer a sua perspectiva e o seu ponto de vista sobre a questão climática e, inclusive, até para pensar se ajuda a trazer mais ambição para o Acordo de Paris, né? Porque a gente já está aí num grau e para 1,5 graus falta pouco, então precisa de aumentar a ambição. Quanto mais ambiciosos nós formos agora, menor vai ser o impacto no futuro, né? E aí lembrando do impacto na cidade e a questão de se pensar na adaptação local. Então, bom, chegando aqui no o que reportar realmente, né? O inventário de emissões, então vamos medir quais são a quantidade que o município está emitindo, para a partir disso elaborar metas que sejam ambiciosas, sejam mensuráveis e estejam de acordo ali com o que o município consegue fazer, definir objetivos e visões ambiciosas, né? Pensar numa agenda de mais longo prazo e também fazer a avaliação de risco e vulnerabilidades
que ajuda depois no plano, nos planos de ação climática e aí envolvendo a questão de mitigação e adaptação, além do acesso à energia. Aí eu queria trazer aqui também um programa que é liderado pelo WWF e tem uma grande parceria aí do ICLEI e do CDP, que é o Desafio das Cidades, né? Então, o nome mesmo é o Desafio das Cidades pelo Planeta. Ele acontece a cada 2 anos, né? É uma competição a cada 2 anos entre as cidades ao redor do mundo. Então, ela é aberta para todas as cidades do mundo e para fazer o reporte, né? Onde se avalia o reporte, os planos, as metas, e aí no final tem uma premiação. Então, assim, o, os governos locais eles relatam os seus inventários, os seus planos, os programas e ações. E a vantagem aqui é que a mesma plataforma que a Andrea vai apresentar daqui a pouco, né? Então, é a mesma plataforma que foi unificada entre o CDP e o ICLEI, não tem um trabalho adicional, então tem lá no início que vai fazer o reporte, tem uma opção lá para selecionar a cidade, fazer parte do desafio das cidades. Então, assim, não tem nenhum trabalho adicional e vocês participando tem essa troca de experiências com outras cidades, tem uma divulgação e um reconhecimento de oportunidades e também ajuda na conscientização da população, das outras pastas dentro da secretaria, da prefeitura. Então é um processo interessante. Que rapidamente é só algumas datas importantes, né? Então a gente está até 31 de julho, então é possível fazer esse registro, e aí basta ir lá e selecionar essa opção dentro da plataforma de reporte. Depois disso, tem uma avaliação interna feita por uma empresa de consultoria especializada. Aí pede-se esclarecimentos e tal, e esse processo vai até dezembro desse ano. Depois começa uma campanha de votação, e aí as cidades que passaram dessa fase, então fazem esse processo de votação e aí joga nas mídias sociais e vê a participação da população para votar. E no final de 2020, então, no segundo semestre de 2020, tem a premiação. Aí tem uma premiação no nível nacional, a que passar, que for a campeã no nível nacional, disputa com as outras campeãs nacionais e tem a campeã mundial. Então, esse aqui é o site do Desafio das Cidades, tem mais informações lá. Também dá para ir direto lá na plataforma do CDP e Clay, não tem muito segredo. E com isso eu finalizo aqui a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Certamente informações muito importantes aí que você trouxe sobre o reporte, sobre o contexto também que a gente se encontra. E muito bacana o desafio das cidades. Então, para quem ainda não se inscreveu, tem até o final do mês aí de julho para se inscrever. E eu acho que vale muito a pena. Então, agora que... Desculpa, Fábio. Só posso Oi, fazer um comentário aqui na claro, apresentação claro. do Edu sobre o desafio das cidades. Como o Edu comentou, então a gente tem até 31 de julho para receber as informações das cidades. Então, caso tenha aqui alguma cidade que, por exemplo, já enviou o questionário via plataforma do CDP, pode entrar em contato conosco, porque a gente consegue ainda inscrever a cidade. Tá? Mesmo que a cidade já tenha enviado o questionário. E para quem ainda não enviou, ainda tem tempo, ainda temos quase 2 semanas aí para se inscrever e preencher a plataforma e enviar. Maravilha. Perfeito, então. Fica aí uma grande dica, né? Uma grande indicação do desafio. E agora que a gente conhece as importâncias de reportar para o Pacto, a gente vai seguir com a apresentação da Andrea de como reportar ao Pacto pela plataforma CDP e a Carbon do ICLEI. Então, Andrea, por favor. Certo.
Obrigada, Fábio, pela participação. Obrigada, Marja, toda a equipe aí do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Bem, para quem não me conhece, eu sou Andréia Banho, sou gerente do programa CDP Cidades, Estados e Regiões aqui para a América Latina. A apresentação será feita por mim e também pelo Guilherme Ponce, que trabalha aqui diretamente comigo e apoiando as cidades do Pacto. Bem, eu vou falar muito rapidamente para quem não conhece o CDP. O CDP é uma organização sem fins lucrativos que trabalha no reporte, tá? Na coleta de informações, tanto do setor privado, de empresas, de investidores, e também do setor público, cidades, estados e regiões. Em cidades, a gente vem trabalhando na coleta de informações desde 2010. E para vocês terem uma ideia, quando iniciamos, eram 8 cidades que utilizavam a plataforma para divulgar, para compartilhar como que eles estavam tratando o tema da mudança do clima. Hoje, aqui na América Latina, são mais de 180 municípios, cidades que compartilham suas informações por meio da plataforma do CDP. Muita parte delas são signatárias do pacto, né? Mas muitas ainda não são. Então, eu só vou, na verdade, acho que o Edu falou muito bem sobre os benefícios de reportar, o porquê reportar. Então, eu só vou tocar em alguns pontos da apresentação dele, né? Então, um dos benefícios realmente de reportar é você gerenciar os dados, você ter os dados num único lugar, você fazer um diagnóstico de como estão as suas emissões, comparar as suas emissões com as emissões de outras cidades, né? E o CDP justamente oferece essa ferramenta de comparação de dados, né? De comparação, por exemplo, de emissões. Quem já participa do CDP sabe que tem acesso a uma ferramenta analítica, onde no final do processo de reporte, vocês podem estar utilizando essa ferramenta e comparar o seu município com os outros municípios, né? E também fazer o que o Eduardo estava comentando, compartilhar informações entre cidades que fazem parte do pacto, ou outras cidades também, não só aqui do Brasil, de toda a América Latina, de todo o mundo. Um benefício também que o CDP oferece para cidades que utilizam a plataforma é uma avaliação, né? Um relatório personalizado. Então, quem está aqui conosco, por exemplo, Fortaleza e Edilene, pode nos falar depois um pouco sobre isso. O CDP oferece um relatório personalizado, com uma avaliação, com uma nota. A ideia da nota não é julgar o município, se ele está realmente realizando ações frente à mudança do clima, mas é para dar realmente aquele diagnóstico, aquele feedback, como está o município e o que o município precisa fazer para a gente chegar aí, pensando numa cidade baixa em carbono, numa cidade mais resiliente, né, que ofereça uma melhor qualidade de vida para o seu cidadão. E por fim, né, como ele mencionou também, oportunidades de financiamento, né? Então, aqui na nossa plataforma unificada, CDP e CLEI, como vocês sabem, até o ano passado eram 2 plataformas, a Carbon do ICLEI e o CDP Cities. Então, muitas cidades reportavam nas 2 plataformas. Então, com o objetivo principal de estar facilitando o trabalho das cidades, nós resolvemos aqui, unificar as plataformas. Então, as cidades que participam agora da plataforma unificada CDP e CLEI podem reportar, além das informações que o Guilherme vai estar apresentando para vocês depois, projetos que vocês estão buscando financiamento. Então, aqui internamente, a gente tem o projeto Matchmaker, que faz essa conexão entre cidades, investidores. A gente promove rodadas de negócios entre o setor privado, como, por exemplo, provedores de soluções, startups, bancos, para conversar com as cidades, para ver como que vocês, como que o setor público e privado podem estar colaborando, podem estar trabalhando juntos, né, pensando aí numa cidade, novamente, baixa em carbono e mais resiliente.
Também tem o programa do TAP, que é o programa do ICLEI. Então, todos esses benefícios vocês podem obter a partir, né, do reporte das plataformas. Bom, como o Eduardo mencionou, a gente tem até o reporte, tá, assim, 31 de julho, tá? Então, são para cidades que queiram participar do desafio das cidades e também para cidades do Pacto ou outras cidades que queiram receber esse relatório personalizado que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, a plataforma ela vai ficar, a gente vai disponibilizar aí no mês de agosto ainda para as demais cidades. Então, a partir de agosto, as que não reportaram, que são signatárias do pacto aqui no Brasil, a gente vai estar entrando em contato com vocês e auxiliando vocês na melhor maneira para continuar, para fazer o reporte. Como mencionou, o reporte ele é importante porque vocês, algum município pode falar, mas eu ainda não tenho informações, eu ainda não dei andamento nas questões do pacto. Mas é importante, mesmo assim, vocês reportem que não tenham. Por quê? Porque isso é um diagnóstico que a gente vai estar apresentando para o pessoal do pacto, para eles entenderem qual a situação, como estão cada município que aderiram ao pacto. Então, aqui eu vou passar a palavra para o Guilherme. Muito obrigada. Olá, obrigado, Andréia, obrigado, Fábio, obrigado, Eduardo, obrigado por esse espaço. Bem, como tanto a Andréia e o Eduardo já colocaram, muito bem colocado, a importância do reporte, agora eu vou mostrar como que funciona o reporte, como que vocês podem realizar o reporte. Para isso, eu vou compartilhar minha tela, eu vou mostrar para vocês como que funciona a plataforma unificada do CDP com o ICLEI, que é uma das plataformas oficiais para reporte ao pacto. Só um momento. Vocês já estão conseguindo ver? Sim? Ótimo. Bem, como o André já explicou, para vocês terem acesso à plataforma, vocês precisam entrar em contato com um de nós da nossa equipe, ou do CDP, ou até mesmo do pacto, e a gente cadastra vocês na nossa plataforma, vocês vão receber um e-mail, e uma vez que vocês fazem o login, vocês vão estar aqui nessa página, que é a página do painel de vocês. Para vocês acessarem a página do reporte, vocês descem um pouco a tela, em CITES 2019 vocês vão encontrar um botão roxo escrito confirmar participação, desculpe, e depois vocês só precisam clicar em continuar. Depois que vocês clicarem em continuar, vai aparecer uma tela com essas iniciativas, que, por exemplo, temos aqui o Desafio das Cidades e o Pacto. Caso a cidade ainda não aderiu ao Pacto, é possível aderir por meio da plataforma também. Vocês podem escolher as iniciativas que vocês querem e depois clicam em continuar. E aí vai ser carregado o questionário. Bem, essa é a página inicial do questionário, né, do formulário. E é interessante mencionar que o questionário do CDP e ICLEI, ele tem vários módulos, mas não necessariamente todas as perguntas são obrigatórias ao pacto. Então, hoje eu vou passar mais pelas perguntas específicas do pacto, tá bom? Então, vou passar para o próximo, vou passando página por página para mostrar quais são as perguntas necessárias. Então, no módulo de introdução, é realmente para vocês explicarem um pouco sobre a cidade de vocês. São perguntas obrigatórias para o pacto. Então, explicar qual é o limite administrativo, descrição da cidade, vocês podem citar um pouco do que é a economia baseada, por exemplo, como são as atividades da cidade. Vocês conseguem fornecer detalhes aqui sobre o prefeito, sobre o atual mandato, quando ele começou, quando ele termina. A moeda utilizada nas informações financeiras, tanto durante o reporte, como também nas operações financeiras da cidade. A população atual, se vocês tiverem dados de uma população projetada, também é interessante já reportar. E aqui vocês podem também definir a área da cidade, nos informar. Uma pergunta que eu gostaria de destacar é a 0.2, que é onde vocês podem anexar a carta de compromisso ao pacto. Caso vocês já tenham essa carta assinada, vocês só precisam clicar nesse clips
vai abrir uma janela para que vocês possam anexar a carta junto ao reporte e formulário de vocês. E assim vocês confirmam a participação no pacto, caso seja a primeira vez que vocês estejam reportando ao pacto por meio do CDP. Esse módulo de governança ele não tem perguntas obrigatórias ao pacto, mas então chegamos na seção de perigos climáticos e vulnerabilidade. Aqui vocês devem reportar riscos que a cidade identificou, então eu destaco algumas perguntas bem importantes como a 2.0, que pergunta se a cidade já realizou alguma análise de vulnerabilidade climática para o município. Vocês têm opções de respostas, então vocês podem responder sim ou em andamento. Essas duas perguntas vão pedir mais detalhes para que vocês descrevam sobre essa análise de vulnerabilidade. Mas se vocês ainda não tem problema, vocês podem colocar a intenção de adotar, sem a intenção de adotar um não conhecido. Nesse caso, vocês podem ver que não vão ser mais pedidos detalhes, a plataforma ela só atualiza. Então, só para continuar com o meu exemplo, vamos deixar como sim. Então, vocês podem descrever um pouco sobre a metodologia. E na 2.b, vocês podem adicionar uma linha para explicar um pouco mais sobre a análise de vulnerabilidade e anexá-la também dentro da nossa plataforma, o que é bem importante na hora de avaliação, tanto do CDP quanto do pacto. Então vocês têm o título da publicação, aqui vocês podem ver novamente o Clips, que é o mesmo processo, se eu clicar vai abrir a mesma janela, e vocês podem anexar. Colocar o ano dessa análise de vulnerabilidade, então quando que ela foi publicada, se ela está disponível online, qual é o site, qual a área que essa análise abrange, se ela abrange toda a cidade, se ela é menor, abrangindo só uma parte, se ela é maior, abrangindo toda a cidade e alguma área adjacente ou parcial, se ela abrange parte da cidade mais alguma outra área adjacente. Explicar, caso as fronteiras sejam diferentes, explicar sobre a fronteira, quais são áreas e setores abrangidos por essa avaliação de risco e vulnerabilidade, vocês têm vários setores que vocês podem elencar. O principal autor, então se foi o governo, se foi algum consultor, e se vocês avaliam e identificam populações vulneráveis. E digamos que vocês tenham mais de uma análise de vulnerabilidade, ou por exemplo, uma análise referente para cada bairro, vocês podem, por exemplo, adicionando linhas e adicionando novas análises de vulnerabilidade e analisando, então, reportando assim, então, várias análises que a cidade já tenha feito. Na parte de perigos climáticos, eu destaco a 2.1, que é uma pergunta para vocês identificarem os perigos climáticos. Aqui já tem um exemplo, por exemplo, onde a gente vai pedir que vocês identifiquem esses riscos, se vocês já tiveram impactos na cidade referentes a esse risco identificado, se a probabilidade e consequência do perigo já é atual, como isso impacta na cidade, se ele gera algum impacto social, se é esperada uma mudança em frequência ou em magnitude ou até intensidade, quando vocês esperam sentir essas mudanças, quais são as áreas que serão afetadas da cidade, e uma descrição desse risco que vocês identificaram também é importante. E vocês conseguem, sempre adicionando uma linha, reportar mais riscos, e aí vocês podem selecionar dentro de uma série de riscos. Para a próxima. E a 2.2 também é uma pergunta do pacto. É uma pergunta para vocês identificarem quais são os fatores que afetam a cidade na hora de elaborar um plano de adaptação. Então, desafios e apoios que vocês devem identificar. Aqui vocês vão ter uma série de fatores que podem ser desafios na hora dessa elaboração, na hora de elaborar uma política de adaptação, ou apoios. Próximo. Ações de adaptação. Dentro de ações de adaptação, às vezes a cidade, por exemplo, não tem um plano de adaptação formulado, mas isso não quer dizer que ela não tome ações de adaptação. Então aqui vocês podem reportar ações que vocês realizam dentro do município com base nos riscos identificados na pergunta anterior que eu mostrei na 2.1. Então, caso vocês tenham alguma ação, vocês podem escolher o risco a qual essa ação se refere, como é essa ação. O status dela refere-se se ela é um escopo, se ela está em um estudo de pré-viabilidade, se ela já está em operação.
ou está numa fase de monitoramento e divulgação. Área do benefício adicional são benefícios que essa ação, áreas que são beneficiadas com essa ação, como que ela pode, quais são as sinergias, as áreas que têm sinergia com essa ação, o status financeiro, como que está, se ela foi totalmente financiada pelo governo, se é ou não, o custo dessa ação, a principal fonte de financiamento, se tiver, e o link de um site se ela for disponível online. Vocês também, como podem ver, vocês podem adicionar mais de uma ação, caso necessário. Basta clicar em adicionar linha. A 3.1 vai perguntar se a Câmara Municipal da cidade de vocês já publicou um plano abordando a adaptação climática. Novamente, vocês podem selecionar entre todas essas opções. Em andamento, também vai pedir alguns detalhes e os outros não. Então, eu vou colocar como sim. Se vocês deixam como sim ou em andamento, vai ser pedido maiores detalhes, como o título da publicação, e pedir para que vocês anexem esse plano de adaptação. Mesmo processo, basta clicar no Clips. Quais são as áreas abrangidas e o ano de adoção. Qual é a fronteira desse plano de adaptação. E onde, se a fronteira ela diferir da fronteira da cidade, como que ela difere, especificando, né, quais são as fronteiras. As etapas de implementação, se o plano está em desenvolvimento, se ele já está desenvolvido, mas não está implantado, se a mensuração está em andamento ou outro, por exemplo. Se o governo local avaliou sinergias e trade-offs na hora de elaborar esse plano, principal autor do plano, e descrição do processo de engajamento das partes interessadas. Então, quais são os stakeholders, como que esse plano foi elaborado junto com os stakeholders da cidade, e caso ele esteja disponível no site, colocando o site. Se tiverem mais de um plano, também é possível vocês colocarem, adicionando linhas, vocês podem colocar e relatar mais planos. Na 3.2, pergunta sobre metas de adaptação. Então, caso a cidade já tenha elaborado alguma meta, vocês podem adicioná-los aqui e explicando quais são as métricas, indicadores. Se vocês têm já alguma porcentagem dessa meta alcançada, vocês podem reportar também. E se ela está alinhada com um nível superior de governo ou não. E aí, passamos para a próxima seção. Tá. Aqui é a parte de emissões, a cidade pode dizer se já tem um inventário ou não. Se ela tiver, pede-se para que seja descrito qual é o período dessas emissões consideradas no inventário, quais são as fronteiras deste inventário, a metodologia utilizada, se foi o GPC ou alguma outra, vocês podem escolher também e explicar. O pacto, por meio da nossa plataforma, vocês conseguem reportar tanto pelo GPC, tanto quanto pelo CRF, que é o novo marco comum de reporte do Pacto Global. Vou colocar como pacto, o do CRF. Aqui vocês têm os gases que vocês analisaram no inventário de vocês. Vocês podem selecionar, vocês podem tirar algum, caso cliquem por engano, por exemplo. Qual o formato. Então, sempre tirando da nossa lista de escolhas. Vocês podem anexar um inventário, se vocês clicando aqui no Clips novamente. Dar maiores descrições sobre os fatores de emissão, sobre o potencial de aquecimento global. Se tem alguns setores adicionais considerados no inventário, a população no ano do inventário, nível de confiança. E aqui é a parte onde vocês realmente reportam os dados do inventário. Aqui está de acordo com o CRF, que é o Marco Comum de Reporte. Ele é bem detalhado, como vocês podem ver. Mas eu não tinha um exemplo para mostrar, então a gente está realmente nessa fase de transição para o novo Marco Comum de Reporte. Então, vou passar para o próximo. As ações de mitigação. Caso, da mesma forma, a cidade às vezes não necessariamente tem um plano, ou uma meta, mas vocês também podem reportar ações de mitigação.
Se você tiver uma meta, você pode escolher qual é a meta, ou dizer que não tem nenhuma meta, também não tem um problema. Dependendo do tipo de meta, vai abrir uma pergunta diferente para vocês especificarem como que funciona a meta na cidade de vocês, para ver se vocês podem adicionar uma linha, se ela é uma meta por setor, se ela qual as fronteiras dessa meta, qual a taxa de emissões que vocês esperam para o ano da meta, porcentagem de meta alcançada até o momento, e descrevendo a sua meta. Se as metas da escala comunitária estão condicionadas ao sucesso devido a um fator externo ou não do município. Se as metas de redução da escala comunitária consideram o uso de unidades de emissões transferíveis, sim ou não conhecido. E ações de mitigação, como eu comentei, não necessariamente vocês têm uma meta ou vocês têm um inventário, mas é possível vocês reportarem essas ações. Então vocês podem selecionar dentre as opções disponíveis no site, explicar sobre a ação que vocês estão implementando, seu status, se ela tem um cronograma, se ela tem sinergias com outras áreas, o status financeiro. Pode adicionar mais de uma ação se necessário. E caso a cidade já tenha um plano de mitigação, vocês podem também reportá-lo, colocando sim, ou então alguma dessas opções. E adicionando linha, vocês podem explicar sobre esse plano de mitigação e anexá-lo, que também é bem importante. Toda vez que vocês tiverem algum desses documentos, já anexar dentro do repórter de vocês. Aqui o ano de adoção do plano pelo governo local, as fronteiras, etapa de implementação, se buscou sinergias, existe um plano de engajamento e principais autores do plano. Essas são as principais questões referentes ao pacto. Era basicamente isso que eu tinha para apresentar sobre o reporte. A plataforma, você pode responder online. As respostas elas podem ser feitas de forma online. E era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Obrigado, Andréia. Obrigado, Fábio. Eu vou parar o compartilhamento. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe do CDP, que a gente auxilia vocês a entrarem na plataforma e a responderem as questões. Muito obrigada, Guilherme, pela sua apresentação. Eu só gostaria de complementar rapidinho duas coisas, né? Como o Guilherme apresentou, bom, como as cidades que aderiram ao pacto, a gente tem aí, como vocês sabem, num período de 3 anos, apresentar os seus planos de adaptação e mitigação. Então, para chegar no plano de mitigação e adaptação, a gente tem várias etapas, né? Então, a gente não espera que um município, já nesse momento, no primeiro reporte, a não ser que não tenha, já tenha, né? Reporte todas essas informações que o Guilherme mencionou. Então, é importante que vocês entrem na plataforma, reportem o que não tem. Por exemplo, lá na questão de inventário. Reporte se tem o inventário, caso tenha, sim, mais detalhe, caso não tenha, reporte que não tenha. Então, a gente espera que pelo menos que vocês reportem, lógico que sim, mas também o não também é importante para a gente aí também ter um diagnóstico de como que estão os municípios do pacto, né? O reporte é anual. Mas tem algumas questões que, por exemplo, que o município mesmo não tem ainda iniciado as etapas para a elaboração do plano, mas já podem estar fazendo, já podem estar reportando, principalmente aquela questão de perigos climáticos, né? Então, isso vocês já podem estar aí reportando os perigos, principalmente os atuais, que é o que a gente está sentindo no momento. Então, isso vocês já conseguem estar fazendo essa análise inicial. E também as ações para adaptação. Então, às vezes o município ele já está realizando ações para se adaptar, por exemplo, às chuvas em tempestades, a inundações, às secas. Então, isso é importante, esse diagnóstico inicial é importante que vocês reportem.
E, por fim, as ações de mitigação. Então, tem muitas ações que o município já vem realizando que contribuem para a redução das emissões. Então, como, por exemplo, a melhoria no transporte público, implantação de ciclovias, ciclofaixas. Então, tudo isso acaba contribuindo aí diretamente ou indiretamente para a redução das emissões. Eu compartilhei com vocês aqui os nossos e-mails, então entre em contato conosco para ter acesso à plataforma, para também poder fazer parte do Desafio das Cidades até no dia 31 de julho, mas de qualquer maneira a gente vai estar aí em algumas semanas entrando em contato com todos vocês, com todos os municípios que firmaram o Pacto de Prefeitos. Muito obrigada. Obrigado, André. Muito obrigado, Guilherme, pela apresentação bem detalhada de como utilizar a plataforma. Obrigado também por compartilharem os e-mails e por se disporem a apoiar, a fazer o suporte dessas cidades aí nesse processo de reporte. Agora, seguindo com a outra plataforma oficial do Pacto para reporte, que é o chamado MyCovenant. Então, vou chamar aqui a Manuela Gervasi para apresentar a plataforma para a gente. Manuela, a gente tá sem o áudio. Poderia ativar, por favor? Por favor. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Isso, agora dá para ver perfeito. Obrigado. Pode ouvir? Isso, agora dá para ver perfeito. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Fico muito contente de estar conectada convosco hoje. Eu sou Manuela Gervasi, trabalho para o secretariado do Pacto Europeu de Prefeito para a Energia e Clima. E também sou coordenadora e gerente do Helpdesk Europa. Estou baseada em Bruxelas, sou italiana e vou tentar explicar a plataforma em português hoje. Queria só dizer duas palavras sobre o Pacto de Prefeito na Europa. Hoje nós temos quase 9.000 signatários e quase 2.000 têm de ser movido e reportado sobre a componente de adaptação. O pacto foi lançado no 2008 e todos os signatários usam a nossa plataforma MyCovenant como ferramenta de reporte. A plataforma está baseada no modelo do Plano de Ação para a Energia Sustentável e Ações Climáticas e foi desenvolvido neste ano com contributos de especialistas, com a cidade mesma. E agora a versão que eu vou mostrar foi lançada o ano passado, no 2018. E no 2020, o próximo ano, algumas novas funcionalidades vão ser lançadas como pobreza energética e a capacidade adaptativa, mais em linha com os acordos de Paris e também com o marco de reporte do Intergovernmental Panel for Climate Change. Antes de explicar como um signatário vai se registrar no MyCovenant, eu vou apagar a minha câmera assim que não vamos ter problema de conexão. Gostava de explicar o processo de adesão, de registração, de adesão. Então, prima de criar um perfil na plataforma MyCovenant, os governos locais... Para expandir a tela, existe o superior direito, que deixa melhores detalhes. Obrigado. Pode continuar. Desculpa, Fábio, não consegui ouvir. Só avisando os participantes que existe cheia ou canal também para conseguir enxergar melhores detalhes. Sim.
Então, o governo local e as cidades têm que apresentar e discutir o seu compromisso no Conselho Municipal e depois que a decisão de aderir formalmente foi tomada, deve preencher o seu formulário de adesão e com o formulário pode criar um perfil na plataforma e fazer o upload deste documento. Para chegar nesta primeira parte aqui, você tem um link no site, na página web do Global Covenant of Mayors, que chega diretamente nesta parte. E aqui começa brevemente o processo de registração, que é muito simples e imediato. A primeira coisa é preencher os campos verdes, que são obrigatórios, e sobre o governo local, a cidade, sobre o município. O signatory name, então, não é o nome do prefeito, mas é o nome geográfico do governo das cidades. E tem também os endereços. E depois tem que clicar em avançar embaixo e chega à parte onde pode inscrever as informações sobre o signatário e fazer o upload do documento de adesão. Aqui. Temos duas possibilidades de adesão, como município individuais ou como grupo. O governo local pode desenvolver plano de ação conjunto com as comunidades vizinhas, quando, por exemplo, tem poucos recursos, e cada município terá que assinar o seu formulário de adesão. Como grupo, os municípios têm duas opções. A primeira, onde se compromete individualmente a reduzir as emissões e completar o seu modelo de plano, ou se compromete coletivamente, que é a opção 2, a reduzir as emissões de acordo com as metas. Neste caso particular, tem que preencher só um modelo de plano. Aqui tem que ser preenchida a data de adesão. A data de adesão é a data de quando a decisão foi tomada da parte do Conselho Municipal, a decisão de aderir ao pacto do prefeito. E depois de ter inserido outras informações sobre a população, tem que clicar em avançar. E a terceira etapa, aqui, Main Contact, é o contato principal. Aqui é muito imediato, tem que pôr o nome e o endereço mail, e clicar em avançar, e depois os dados sobre o prefeito. A única coisa que tem que ter cuidado é os endereços mail do user email. Tem que ser diferente entre o main contact e o prefeito, porque senão a plataforma vai impedir o acesso. Então, cada contato tem que ter o seu endereço mail. E depois que tem inserido todas as informações, tem que clicar em submeter e vai receber uma palavra passe, que depois temporânea, que depois tem que mudar. Agora vou explicar brevemente a nossa plataforma, que é baseada em 4 elementos principais. Isso que são o My Overview, que é uma visão global de toda da situação do município em relação ao pacto, a minha estratégia, My Inventories, os meus inventários e My Action.
Essa é como uma espinha dorsal do processo de reportagem que se ramifica com outros elementos. Essa é a homepage do município. O município chega aqui depois de ter feito o login com o seu user, email e palavra passe. Pode ver aqui o contato, as informações sobre o prefeito que foi usado durante a registração e também do main contact. Os dados podem ser editados aqui. Pode ser mudar o nome do alcalde, do prefeito, o seu endereço mail, número de telefone. E também isso se pode fazer para o main contact. E o terceiro edit, aqui embaixo, tem uma função de adicionar mais contato no perfil do município, como consultores, técnico que trabalha com o município, sempre tendo cuidado de preencher o campo do endereço mail com uma mail diferente. Também pode apagar contatos e pode adicionar todos os contatos que quiseres. Isso é muito útil porque depois a avaliação do plano vai ser enviada aos contatos que temos dentro do perfil do município. Isso é todo o perfil, a homepage do município. Aqui temos o nome, os selos aqui embaixo, 2030 e a data, o país, a população, isso é um exemplo. E a data de adesão. Embaixo temos informações sobre o Estado Covenant, ou seja, informações sobre a adesão, o plano de ação e o relatório de monitoramento. Acerca do Estado, quando está escrito publish, que significa publicado, isso é um indicador do fato que a adesão do município foi aprovada. Aqui podemos ver quando foi tomada a decisão pelo Conselho Municipal e também temos o prazo para a entrega do plano, que para vocês em 3 anos, na Europa 2. Aqui não tem nada porque ainda o município não desenvolveu o plano de ação, mas vai ter uma data. E depois temos também a data do relatório. Aqui temos a carta de compromisso, que é o formulário que vai ser preenchido antes de chegar nesta parte do My Covenant. E pode também mandar um mail diretamente ao Helpdesk nesta sessão. E também aqui no calendário vai ver todos os eventos que nós organizamos para os municípios. O primeiro elemento do canto de reportagem, de Reporting Corner, é basicamente uma visão global de todas as informações sobre a cidade, em termos de progresso, mas também prazo, as suas chaves, os documentos que foram incluídos no seu perfil. Se você passa o mouse sobre esta parte aqui, anda embaixo de My Strategy, embaixo da minha estratégia, embaixo do meu inventários, pode ver, a plataforma vai dar imediatamente informações sobre qual parte foi completada ou não. Quando todas elas são completas, o sistema vai dar aqui. Depois tem que clicar Submit.
Nesta maneira, o plano está submetido. Isso vai ser a mesma coisa para o relatório de monitoramento. Tem um prazo, uma data de prazo e os estados de todas as 4 componentes do reporte, que são a mesma componente que estão aqui na esquerda, dentro do reporting corner. O município tem a possibilidade de apresentar, de candidatar-se para uma extensão de prazo, se entro 3 anos não consegue desenvolver o plano de ação, pode apresentar com uma justificação clara, se pode candidatar a uma extensão do prazo, que pode ser na Europa temos 6, 9 meses, e também aqui pode publicar o seu resultado no site público, se quiser. O segundo elemento é a minha estratégia, que é composto por 2 partes. Temos My Action Plan Document, que é o documento do plano de ação mesmo, e depois My Strategy, a minha estratégia, que é um resumo das informações contidas dentro do plano. Embaixo da página pode fazer o upload do documento de plano, relação à mitigação e adaptação, e pode ser um único documento integrado ou separado. Pode adicionar quanto quiseres. Aqui está os campos obrigatórios em verde, como título de plano, a data de aprovação pelo Conselho Municipal, porque tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal, além de ter uma adesão ao pacto. E aqui o organismo que vai aprovar este plano. Essa é a segunda componente de My Strategy. Aqui tem campos abertos para explicar a visão do plano. E todo o plano deve incluir objetivo de mitigação, metas de resistência e todas as suas setores. E tem que clicar em Save, salvar sempre, quando vai escrever dentro. E para mudar o conteúdo pode apagar e reescrever. Todas as vezes que tem que atualizar o plano, neste campo, que pode ser todo editável, tem que depois clicar em salvar e submeter. Submit. Então, pode atualizar o plano todas as vezes que precisa, mas depois tem que clicar em Save e submeter. A terceira componente A terceira componente do Reporting Corner são os inventários. Este é um exemplo, um bom exemplo, pois a cidade apresentou 4 relatórios com inventários de monitoramento das emissões. Aqui tem toda a lista dos relatórios de monitoramento. E também tem o plano de ação. Aqui tem um estado que é submitted, e como pode ver aqui todas as componentes são como estado completed.
Os inventários de emissões de gases de efeito estufa refletem as orientações do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e vai ser submetido ao respectivo inventário de emissões cada 2 anos. Em destaque aqui, na parte blu, é o template onde está trabalhando. O segundo elemento do My Inventories é uma Adaptation Scoreboard, que é uma autoavaliação das várias etapas do ciclo de adaptação da parte do município. É muito fácil para preencher, tem que um menu pendente onde pode escolher a percentagem que corresponde ao estado de avanço. E como último elemento do inventário temos os riscos e vulnerabilidade. O município tem que submeter uma avaliação de risco e vulnerabilidade climáticas e fazer um upload deste documento. Sobre essa avaliação tem que desenvolver o seu plano. E depois tem aqui, muito fácil também para preencher, estas 2 partes em verdes, que tem as catástrofes climáticas mais significativas enfrentadas pela comunidade, o seu nível atual de risco de catástrofe, que pode ser alto, moderado ou baixo, aqui no menu pendente. E depois tem que fornecer informações sobre o grupo mais vulnerável, por exemplo, pobres, idosos, jovens, pessoas com doenças crônicas, desempregados, essa é uma descrição. E aqui temos outra vez um menu pendente para identificar os impactos, que pode ser muito provavelmente ou pouco. Depois vai ser sempre clicar em salvar. Última parte do Reporting Corner são as ações do plano mais especificadas para as 2 componentes de mitigação e de adaptação. E esta parte aqui pode ser usada para identificar as ações-chave que o município pode decidir de publicar no site público. Embaixo do Reporting Corner temos o Capacity Sharing Corner, que é o canto. Este canto foi desenvolvido para fornecer informações úteis, recursos de conhecimento e oportunidade de intercâmbios. Temos, por exemplo, o Fórum de Discussão, que oferece oportunidade de intercâmbio entre municípios. Resource Lab, a Biblioteca de Recursos, que oferece recursos de conhecimento, e também o e-learning, que pode ver aqui com o vários conteúdos, que oferece uma oportunidade de aprendizagem através de vários módulos temáticos. Podes fazer o download do modelo do plano de ação na nossa biblioteca, no site, na página web do EU Mayors, em Excel, se quiseres, para experimentar. O documento está desenvolvido em português e também depois eu posso responder as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Manuela, pela apresentação. E agora, fugindo um pouco da ordem. Só um minuto, estamos tendo problema com o áudio. Pronto. Agora, então, saindo um pouco da ordem normal da apresentação, a gente vai antecipar o estudo de caso. Eu gostaria de chamar aqui, então, para expor a experiência junto ao Pacto,
a Edilene Oliveira, da Prefeitura de Fortaleza, para expor um pouco do processo de reporte junto ao pacto e falar um pouco da experiência. Edilene, por favor. Para ativar o microfone é só clicar no ícone do microfone, da barra de cima. Oi, boa tarde. Tá me escutando? Boa tarde, Edilene. Oi. Estou escutando perfeitamente. Pronto, boa tarde a todos. Eu sou Edilene Oliveira, sou aqui da Prefeitura de Fortaleza e a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de Fortaleza na questão mesmo do reporte, né, e de todo esse trabalho que vem sendo feito, buscando aí justamente esse desenvolvimento de baixo carbono, né, buscando as ações voltadas para a diminuição das emissões e também de mitigação e adaptação. Posso começar? Ou... Claro, pode ser. Pronto. Então, a gente, na realidade, nós fizemos uma apresentação de forma diferente, em forma de linha do tempo, né? De maneira que nós pudéssemos passar. Próximo slide. Eu queria passar para o próximo slide. Pronto. Pronto. Então, a nossa ideia foi mostrar em forma de linha do tempo toda a experiência de Fortaleza nesse tema, né? Tudo começou no final do ano de 2012 para 2013, quando a cidade se associou ao ICLEI, né? E aí, nesse momento, nós passamos a ter todo o acesso às informações e a realmente essa cultura, né? De trabalhar os inventários, de trabalhar justamente o reporte de dados. E nós já tínhamos trabalhado um pouco em 2014, quando da Copa do Mundo, né? Em 2013 nós trabalhamos um pouco as emissões da Copa que tinha sido feita antes, né? Em 2013, a preparatória da Copa do Mundo. E na Copa do Mundo nós fizemos um trabalho junto com o Ministério aqui do Meio Ambiente de levantamento das emissões, né? E também foi feita a coleta seletiva da Copa, enfim. E aí o Urban Led chega, né, do ICLEI, e de maneira que nós conseguimos organizar essas ações. E aí Olá, Edilene. Talvez tenha tido um problema de conexão. Olá, Edilene, me escuta? Só um momento. Tivemos um problema aqui com a conexão de Fortaleza. Enquanto isso, eles estão reconectando já. Eu vou passar aqui para essa janela, passar algumas informações, adiantar essa parte já. Então, aqui de maneira geral, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre as apresentações, sobre todo o conteúdo que foi apresentado, e se a gente não conseguir responder ainda nessa sessão, vocês podem enviar um e-mail para esse endereço indicado aqui, com o assunto UCLAC Webinars, -com. Aqui o Helpdesk do Pacto, que é onde todos os municípios podem recorrer, podem enviar uma mensagem para esse endereço, se tiver alguma dúvida, alguma coisa alguma pergunta com relação ao pacto, qualquer conteúdo relacionado à apresentação. Aqui, pronto, voltamos com a Edilene e depois eu termino então de passar essas informações. Retornando lá, vamos lá, Edilene. Tá sem áudio agora, Edilene.
Edilene, a gente não está conseguindo escutar. Em 2013, nós começamos o primeiro inventário. Esse inventário teve todo o apoio do ICLEI, né? Ele realmente pegou na nossa mão e aí foi feito todo esse trabalho. A gente já tinha um pouco de experiência por conta da Copa, de coletar esses dados. E aí o ICLEI fez toda a validação também desse primeiro inventário conosco. E aí nós começamos todo o processo de montar essa política de desenvolvimento de baixo carbono. E um dos aspectos mais importantes é a participação social. E a partir daí foi trabalhado o ForClima. Então, aqui na linha do tempo, nós saímos aqui de 2013 a 2015, que foi a primeira fase do UrbanLEDs, trabalhamos o primeiro inventário, né, em 2014, e na sequência, ainda no ano de 2014, nós tivemos justamente o lançamento do ForClima. Né? O ForClima é um fórum de mudanças climáticas com a participação da sociedade civil, né? Nós temos pessoas das universidades, o poder público, né? ONGs, então todo mundo participa efetivamente do ForClima, e aí nós começamos a trabalhar o plano de metas de redução de carbono, envolvendo as secretarias afins de mobilidade, de energia, de resíduos, para que nós pudéssemos trabalhar o plano de metas de carbono por eixo, né? Por eixo realmente de emissão. Em 2015, justamente por nós já termos uma experiência nesse sentido, Fortaleza foi escolhida pela CAF, né, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que a gente, da América Latina, que a gente pudesse receber uma consultoria onde nós pudéssemos calcular a nossa pegada de carbono e a nossa pegada hídrica. Aí foi bem interessante porque já foi um outro momento aí de inventário e nós pudemos entender, foi uma oportunidade para que a cidade entendesse quanto ela gasta de energia e água nos seus órgãos, né? Então nós analisamos Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e aí nós pudemos entender o quanto de energia, né, o quanto de combustível a prefeitura utiliza para poder prestar algum serviço público, e a questão de águas, e as águas, o recurso hídrico também que é utilizado. Daí nós começamos a utilizar os aplicativos e também as plataformas, onde tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, aí nós trabalhamos com escolas, empresas, podem calcular a sua pegada de carbono e a sua pegada hídrica e quanto ela precisa, né, plantar, enfim, como ela pode compensar. Isso é um trabalho bem interessante e também vem sendo trabalhado junto com as certificações ambientais aqui em Fortaleza, que a gente também trabalha com certificação ambiental. Em 2015, aí a gente já vem para cá, nós lançamos o plano de ação de meta dos gases de efeito estufa em agosto de 2015, e esse trabalho ele realmente foi reportado para a população e hoje ele é acompanhado, né? O ForClima continua se reunindo a cada 2 meses, muitas vezes as reuniões são mensais, e aí nas reuniões é feito esse acompanhamento. Recentemente, os 4 eixos, resíduo, energia, transporte e construção civil, foram apresentados. Nós ficamos contentes porque boa parte das metas estavam já cumpridas e algumas delas foram superadas. Por exemplo, no plano de metas não previa que Fortaleza teria uma usina de biometano, né? Então, hoje, grande parte do metano produzido no aterro sanitário aqui da cidade, que fica na região metropolitana, ele é convertido em biometano e ele já é destinado a todo o sistema, né? Já vai para a indústria. Então, assim, nós já tivemos aí um rebatimento muito forte nas nossas emissões e também a nossa política de mobilidade urbana, né? Fortaleza acabou de ganhar o prêmio do ITDP e acabou de sediar o Mobilize, né? Nós somos destaque na questão de mobilidade. Então, isso tudo ajudou a atingir as metas e, em alguns casos, até superá-las. Então, aqui, voltando para a questão das pegadas, né, nesse ano aqui de com ano base 2014-2016, nós fizemos o segundo inventário, que foi justamente essa parceria aí da CAF, né, que foi a consultoria FASA, e lançamos, né, já no começo de 2017, os aplicativos da pegada de carbono e da pegada hídrica. E aí um marco muito importante, um marco legal, foi o lançamento, né, aqui nessa foto é possível ver o nosso prefeito, né, a secretária e outros secretários também da área, lançando para a cidade a lei, né, a lei da política de desenvolvimento de baixo carbono, porque a gente entende que se isso não ficar positivado em legislação, todo esse trabalho pode ser perdido.
Então é importante que as cidades também regulamentem, né? Tudo aquilo que é feito é importante ficar regulamentado. E agora eu vou para o segundo slide para a gente poder continuar aqui, né? A nossa apresentação são esses 2 slides apenas, eu vou ser bem breve. E aí nós tivemos aqui em 2018, nós fomos finalistas do Desafio da Cidade, né? E aí essa campanha foi bem legal, e logo Fortaleza. Nós conseguimos ganhar em quantidade de likes, do alcance nas plataformas digitais, né? Belo Horizonte ficou com um prêmio, mas a gente conseguiu mobilizar mais gente, enfim. E aí foi bem interessante essa participação do Desafio das Cidades da Hora do Planeta. E todo ano a gente faz a Hora do Planeta, já há vários anos, né? E Fortaleza, além de fazer a Hora do Planeta, também participa do Desafio das Cidades. E aí vem também outra parte bem importante, que é o Urbanleds 2, né? Nós fomos cidade Urbanleds 1, e aí 8 cidades aqui do Brasil foram selecionadas para participar da segunda fase, que é justamente acelerar essas estratégias de desenvolvimento de baixo carbono. É pegar tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi trabalhado e colocar de maneira prática. Então, nós começamos em 2018, estamos bem no meio do Urbanleds 2, e nesse meio termo, a própria CAF também, junto com a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, nos presenteou, né, até em reconhecimento pelas coisas que Fortaleza vem fazendo, até pelas obras de mobilidade, enfim, a implantação de parques, né, a gente vem trabalhando também com infraestrutura verde, e aí Fortaleza recebe aí essa oportunidade de construir o seu índice de vulnerabilidade, né, às mudanças climáticas e o plano de adaptação. Então, hoje nós já temos esses 2 documentos prontos, eles estão só em processo de validação, para que a gente possa ter um lançamento oficial, tanto do índice de vulnerabilidade quanto do plano de adaptação. Inclusive, o plano de adaptação a gente já vai reportar, né, aí na plataforma, né, no CDP, e dizer que a gente está reportando desde o começo, que a gente reporta todo ano as nossas ações dentro da plataforma do CDP. Ela é muito importante para a gente, e talvez por isso a gente tenha conseguido esse reconhecimento da categoria, né, em 2018, em março de 2019, a Cátia Liliane, que é a nossa gerente de sustentabilidade de mudanças climáticas, esteve lá em São Paulo para receber esse prêmio, e a gente tem muito respeito, porque nós entendemos que as plataformas, elas são norteadores de políticas públicas, né. Nós trabalhamos já aqui no nosso estado do Ceará, existe um selo de gestão ambiental chamado Selo Verde, que funciona desde 2007. Inclusive, ele divide o ICMS e tudo, e ele nos norteou muito na gestão ambiental, né? Ele nos norteou para que a gente pudesse ter conselhos, fundo de meio ambiente, trabalhar toda a questão ambiental de maneira profissional, no sistema de informações, e aí a gente consegue ter toda a legislação organizada. E as plataformas nos ajudam a estruturar toda a nossa política e a que nós possamos ter tudo que deve se ter, né? Assim, a plataforma ela te norteia. Quando ela te pergunta algo e você responde um não, por que é um não? Né? Então, eu tenho que tentar responder aquilo de maneira positiva. Então, você cria uma nova atividade, uma nova política pública a partir do que a plataforma te pede. Então, a gente participa do Pacto dos Prefeitos, Fortaleza tenta fazer o dever de casa, né, e estarmos sempre ativos. Na sequência aqui, nós sediamos o SD Labs, né, o SD Labs recebemos 20 alunos da Universidade de Boston, passaram aqui dias conosco, e eles tiveram como missão avaliar o nosso plano de metas de carbono, né, nos 4 eixos. Então, eles foram divididos em equipe, e equipes fizeram atividade de campo e puderam trazer um pouco da avaliação deles do que nós estamos fazendo do plano de metas. Recentemente, nós participamos do Estúdio Tour 2019, promovido pelo ICLEI, pelo Urbanleds. Nós fomos conhecer, eu tive essa oportunidade de ir à Finlândia, a Helsinki, Bolonha na Itália e Varsóvia na Polônia. E na sequência nós fomos também para o Congresso Resiliente Cities em Bonn, né, na Alemanha. E nós pudemos conhecer várias experiências também de energia, de eficiência energética, de mobilidade, conhecer mais sobre infraestruturas verdes e trazermos um pouco disso para cá. E tivemos também lá no Congresso, Fortaleza participou de 5 painéis, né, e foi muito interessante, assim, foi uma oportunidade realmente muito interessante, e tudo isso tem a ver com o reporte, né, tudo isso tem a ver com esse trabalho que vem sendo feito
vem sendo feito de maneira muito séria, né, e com comprometimento, porque nós sabemos que ele rebate, sim, no nosso trabalho, rebate, sim, na nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida no planeta. No mais, é isso, sim, o que eu poderia contribuir nesse momento. Eu estou à disposição para qualquer eventual dúvida e dizer que Fortaleza está aqui, como sempre, e agradecer ao CDP, agradecer a todos vocês pelo apoio que sempre nos é dado. Obrigada. Obrigado, Dilene, por compartilhar com a gente a trajetória de Fortaleza e mostrar todos esses eventos, né, que foram possíveis, sim, que tiveram muita ligação com o processo de reporte. Acho que é muito importante demonstrar para as cidades como que isso acontece na prática, né? Agora, rapidamente, passar para a última apresentação que a gente tem, que é sobre o sistema de selos de reconhecimento do pacto às cidades, né? Então, gostaria de chamar a Marja Ederman para fazer essa apresentação para a gente, por favor. Oi, bom dia a todos e todas. Fábio, se meu microfone estiver baixo, você me avisa, por favor. Eu vou falar rapidamente sobre o sistema de reconhecimento do pacto para os municípios, mas eu queria deixar bem claro que existem muitas ferramentas disponíveis para que o município possa realizar as atividades que são parte do comprometimento e da conformidade com o pacto, de inventários, análise de riscos e a definição do próprio plano de ação. E que, independente da metodologia e ferramenta utilizada para preparar todos esses documentos, o que importa para a gente é que elas estejam de acordo e que seja reportado de uma maneira que seja de acordo com a nossa plataforma comum de reporte, que está disponível, foi apresentada na última sessão e está disponível no nosso site. O Fábio vai colocar os links para vocês aqui no chat. Então, as cidades reportam através ou do CDP, que tem a plataforma em português, ou do MyCovenant, que a Manuela acabou de apresentar, que a plataforma ainda é em inglês. Sem me alongar mais, eu vou começar a mostrar para vocês o novo sistema de reconhecimento do pacto. Ele entrou em vigor a partir desse ano, com toda uma reestruturação do site global e a intenção de reconhecer as cidades não só quando elas completam uma fase, mas quando elas entram no processo de elaboração de uma fase. Então, existem várias etapas que a cidade tem que cumprir e a nossa intenção é reconhecer o esforço que a cidade faz nessas etapas. Então, eu peguei o exemplo de Belo Horizonte para vocês darem uma olhada. O site global, infelizmente, está em inglês. O nosso site regional ainda vai ser adaptado para esse novo sistema de badges, de selos, desculpem. Então, vocês veem marcado em vermelho, deixa eu pegar a setinha. A cidade, ela tem a localização no mapa, o pontinho amarelo, e aí os selos são indicados através desse sistema de badges, de selo, né? A gente tem também o status da cidade, os recursos disponíveis para a cidade, os dados que já foram reportados, e aí se vocês tiverem oportunidade de acessar os dados das cidades no site, se ela já reportou sobre inventário, vai estar divulgado. Se ela já reportou um plano de adaptação ou uma análise de risco, os dados também estão disponíveis, e é possível sempre baixar o dado da sua cidade diretamente do nosso site. Então, esse é o novo sistema de selos. Ele tem, digamos, 5 grandes etapas, que a primeira etapa é de comprometimento, é o selo que a cidade recebe a partir do momento que ela envia para a gente a sua carta de comprometimento. Depois, ela tem o selo de mitigação, de adaptação e o selo de acesso à energia, e toda essa parte aqui de acesso à energia ainda está sendo elaborada pelo Pacto Global, o Secretariado Global, e a partir do momento que estiver disponível, a gente vai divulgar para vocês toda a informação necessária.
Então, por enquanto, a gente reconhece só os esforços das cidades em mitigação e adaptação. E aí, dentro de cada uma dessas etapas, existem 3 etapas intermediárias para atingir a conformidade total. Hoje em dia, o selo de conformidade é dado, e essa é a 5ª etapa, a partir do momento que a cidade tem as 3 etapas de mitigação e de adaptação reportadas e validadas. Então, a intenção é reconhecer a cidade, o esforço da cidade em cada fase completada. Como é que funciona, então? O selo de mitigação no site, ele aparece, ele é ativado, ele fica cinza ou transparente, quando a cidade ainda não começou. O trabalho, ele é ativado a partir do momento que uma das fases é reportada e validada. A partir do momento que vocês inserem a informação no CDP, a gente recebe essa informação, ou no MyCovenant a gente recebe a informação e inicia o processo de validação. Então, sempre que o inventário ele é reportado e validado de acordo com o marco, a plataforma, né, o marco comum de reporte, a cidade ganha a setinha de inventário, ela acende. Mesma coisa para a meta de redução. Quando a cidade define uma meta de redução, que idealmente ela é o mais próximo possível da meta de redução prevista nas contribuições nacionalmente definidas, determinadas, as NDCs do país. Então, a seta também se acende, ela fica azul, e a mesma coisa acontece quando o plano de adaptação é entregue. Ele pode ser entregue juntamente com o plano de... Desculpa, o plano de mitigação é entregue. Ele pode ser entregue juntamente com o plano de adaptação. Então, os dois são ativados ao mesmo tempo ou de maneira separada. Se a cidade já tem um plano de mitigação, ela pode reportar para o pacto, e independentemente dela estar trabalhando ou ainda não ter como trabalhar num plano de adaptação, isso vai ser levado em consideração. Então, aqui, o selo de adaptação, mesma coisa, ele é ativado quando é iniciada a fase de reporte e validação. Então, primeiramente, uma análise de riscos e vulnerabilidades, um objetivo, ou objetivos de adaptação e o plano de adaptação. Quando a cidade ainda está trabalhando numa dessas etapas, a setinha fica cinza, como vocês podem ver aqui no perfil de Belo Horizonte. Ela fica transparente. Essa parte de reconhecimento ela é interessante porque, apesar do plano de ação ser uma consequência da análise e dos objetivos, se a cidade tiver qualquer uma dessas etapas já cumprida, já trabalhada, ela pode reportar e a gente consegue considerar, dentro do possível, dentro do que é determinado no marco comum de reporte como requisito básico. Agora, uma parte importante, principalmente para as cidades do Brasil, como o Pacto Global de Prefeitos é a união do Compacto de Prefeitos com o Convênio de Prefeitos Europeu, é importante a gente entender como fazer a equivalência do antigo sistema de selos do Compacto para o novo sistema de selos do Pacto Global. Então, os selos do Compacto eram divididos também em 5 etapas, né? Comprometimento, inventário, as metas, o plano, até a conformidade total. Selo de compromisso continua o mesmo. A parte de inventário também, só que ela está dentro de mitigação e ela ganhou uma setinha. A parte de meta, ela foi subdividida em 2. A meta de redução e os objetivos de adaptação. Isso porque a gente identificou a necessidade de valorizar mais o trabalho em adaptação às mudanças climáticas, o que para a nossa região, para o nosso país, é de extrema importância. E depois também o plano de ação climática, o reconhecimento foi dividido entre mitigação e adaptação, exatamente porque muitas cidades têm um trabalho maior em adaptação e elas já podem reportar e já serem reconhecidas por isso.
Essa transição entre o sistema antigo e o novo sistema vai durar durante todo o ano de 2019. Então, a partir do ano de 2020, a partir do momento que nós tivermos também as metodologias de acesso à energia definidas, o selo de conformidade vai ser dado a uma cidade que tenha todas as fases e todas as flechas, digamos, ativadas. Até o momento, como eu já falei, a gente trabalha só com mitigação e adaptação e nós damos o selo de conformidade à cidade. Como a gente faz a equivalência com uma cidade que, por exemplo, era conforme ao compacto, mas que no novo sistema ainda está devendo uma setinha? A gente dá um prazo para que esse alinhamento seja feito, então durante todo o ano de 2019 e parte do ano de 2020, para a cidade poder se adaptar. Então, reavaliar o inventário, ver se está de acordo com as metas de redução, estabelecer, no caso dessa cidade, né, um objetivo de adaptação, para então receber ou ter o selo de conformidade total confirmado. É muito importante lembrar que no Brasil a gente tem um comitê consultivo nacional do Pacto que trabalha com todas as partes interessadas, com a C40, com o ICLEI, com o governo sempre que possível, para alinhar as contribuições, as NDCs, com as metas de redução das cidades. Eu acho que eu fico por aqui. Maiores informações no e-mail do nosso helpdesk. E o Fábio vai mostrar para vocês agora e colocar também o link, Fábio, se possível. A Lorena já colocou. O marco comum de reporte, e a gente quer convidar vocês a acessar o nosso site regional, o site global e fazer todas. Obrigado, Marja. Então, minha assistente, a Lorena, já disponibilizou o link que vai direto no marco comum de reporte, que está no nosso site. A gente tem ele em português e espanhol. E eu vou compartilhar minha tela para demonstrar o caminho de onde encontra esse documento, reforçar, né, e todos os recursos e ferramentas que a gente oferece. E também vou demonstrar como que o perfil das cidades fica. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Bom, aqui é o nosso site, então, lembrando, aqui é o endereço dele, português e espanhol. A gente vai em recursos. Aqui são todos os recursos que temos, né? E em breve vai ter um ícone novo que vão ficar hospedados todos os webinários, né? Todas as apresentações, todas as gravações. Mas voltando ao marco comum de reporte, se a gente for em publicações e ferramentas, aqui você encontra o marco comum de reporte em português. Também temos a versão em inglês. E se você alterar o idioma aqui em cima, ele já vai apresentar automaticamente a versão em espanhol. Lembrando também que temos outros documentos, que outras publicações podem ser bastante úteis na todas as etapas do pacto. E agora eu vou mostrar um pouco como o perfil das cidades fica no site do Covenant Europeu. Então esse é o site do Global Covenant of Mayors. Aqui vocês podem ver o endereço. Depois eu vou disponibilizar esse link também. Se tiver aqui nessa região, nessa seção do Our Cities, e procurar alguma cidade que seja parte do pacto, vou colocar Belo Horizonte, por exemplo. Aqui ele vai te pegar o resultado da busca. Clicando no perfil da cidade, você tem acesso às informações da cidade. Que, como a Marja estava apresentando, todas as flechas, né, as etapas, os selos de mitigação, adaptação, que como a gente pode ver não existem ainda os objetivos, e o selo de conformidade aqui ao lado. Assim como informações gerais da cidade, o país, a população,
emissão anual de gás de efeito estufa e uma série de outras informações, né? E clicando aqui é possível fazer o download dos dados da cidade. Então, voltando aqui para o compartilhamento de tela, a gente segue para a nossa sessão de perguntas e respostas. Tivemos uma pergunta da Tatiane, ela foi respondida aqui no chat, mas então foi uma pergunta em relação às capacitações no site do Globo Europeu, foi direcionada a Manuela. Manuela, se você quiser comentar um pouquinho essa pergunta em áudio. Pode ficar à vontade. Se também não acho que não tem necessidade. Fábio, Oi. Fábio. Oi, aqui é a Andrea, do CDP. Com relação à capacitação, eu gostaria até de comentar, que não foi comentado aqui nesse webinar, sobre as capacitações que o ICLEI está oferecendo para as cidades do Pacto. Eles já finalizaram as capacitações de inventário, mas as cidades que ainda não fizeram podem estar, já que ela é online, né, pode estar acessando essas capacitações. E eles agora estão iniciando uma capacitação para plano de ação. Então, as capacitações, né, os EADs, são sem custo exclusivamente para os municípios que aderiram ao pacto. Então, caso alguma cidade que esteja aqui não tenha feito essa capacitação, sugiro que vocês façam, né, para que possam fazer aí seus inventários, seus planos de ação. Entre em contato com a equipe do ICLEI ou conosco, ou mesmo com vocês aí do Pacto, que coloca a cidade em contato com o time do ICLEI. Exatamente. Excelente, André. Excelente, André. A capacitação foi encerrada ontem. Sim, não queria só dizer que... E assim que possível... sim, claro. Roberto. Sì, in risposta à pergunta di Tatiana, o nostro site tem todo recursos em espanhol e também em português. E pode também ver todos os materiais desenvolvidos em português dentro da plataforma. Financiamento, todas as definições de pobreza energética, recurso de adaptação, esses são todos desenvolvidos em português e em espanhol. Obrigada. Obrigado, Manuela. Bom, como diz que não tenho mais perguntas, mas se lembrar de alguma coisa que quiserem perguntar, ainda dá tempo. Eu vou repassar algumas informações aqui. Então, perguntas e dúvidas, por favor, direcionar nesse endereço aqui. Também o Helpdesk para qualquer assunto relacionado ao pacto. Se quiserem pedir também contato da equipe do ICLEI, se tiverem interesse nessa capacitação do ICLEI, ou se quiserem contato para ter acesso a essas capacitações disponibilizadas em português e espanhol no site do Covenant Europeu, também pode entrar em contato com a gente, ou enfim, qualquer outro tipo de dúvida, não hesite em entrar em contato. O Helpdesk está aqui realmente para prestar esse suporte em todas as etapas do pacto, e a gente fica muito feliz com o interesse de vocês, a gente fica muito contente. Então, as próximas sessões, no dia 25 de julho, a gente já vai iniciar o tema 4 da nossa série de webinários. Vai ser o tema 4 a sessão 4 em espanhol, que vai ser sobre o compromisso das partes interessadas e estrutura de governança para a ação climática efetiva. Aqui embaixo a gente tem o link para fazer as inscrições nas sessões em espanhol. E no dia 1º de agosto, a gente vai, sobre o mesmo tema, a gente tem a sessão em português. Então, aqui abaixo a gente tem também um link para as inscrições na sessão em português. E seguindo, temos aqui os nossos sites. A gente tem o site do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, aqui o regional, América Latina e Caribe. Você pode acessar. Temos muitos materiais e bastante coisa interessante. E também o site do Programa Internacional de Cooperação Urbana, que também é igualmente interessante.
que é o implementador do pacto na região aqui. Tem muitas notícias, muitos materiais também relacionados à cooperação entre cidades da América Latina, enfim. E aqui nossas redes sociais, se vocês puderem seguir a gente, vocês vão estar por dentro de bastante material, de muita coisa que acontece no dia a dia, tanto do pacto, que aqui temos o perfil do Facebook e o Twitter, como também do Programa Internacional de Cooperação Urbana, o YUCLAC. YUCLAC temos o Facebook, o Twitter e o canal de YouTube, que é onde as gravações desses seminários online elas ficam armazenadas. Em breve a gente vai ter também a sessão dos webinários, né, no site do Pacto Global, mas todos os webinários continuarão sendo armazenados no canal do YouTube do YUCLAC. E temos agora também, faz pouco tempo que lançamos, o perfil do Instagram do YUCLAC. Essas são as informações. Aqui nessa caixa de apresentações e arquivos, vocês podem fazer o download de todas as apresentações utilizadas hoje. E deixa eu só conferir se não tem mais nenhuma pergunta. Extrapolou já um pouco o tempo da sessão. Acredito que não. Então, para encerrar essa sessão, gostaria de agradecer a todos os convidados que trouxeram mais detalhes, trouxeram muitas informações interessantes e úteis sobre o processo de reporte. Então, muito obrigado, André Banhe, muito obrigado, Guilherme Ponce, muito obrigado, Edilene Oliveira, Eduardo Canina, Manuela Gervasi, muito obrigado também, e Marja Ederman. E também agradecer a todos os participantes que acompanharam a gente durante toda essa sessão. E a gente fica por aqui. Então, até a próxima sessão. Deixo meu muito obrigado novamente. E até a próxima sessão. Obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. Boa Tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Tchau, tchau.